Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 1º de junho, terça-feira, venho com mais notícias do mundo de segurança da informação e hoje com algumas novidades, né? Como eu sempre abri as sugestões, né, do que eu poderia fazer para melhorar, para trazer conteúdos cada vez mais relevantes, surgiu uma sugestão que eu achei bacana, que é compartilhar lições aprendidas. Então, notícia, todo aquele material que eu trouxer aqui, eu vou tentar ao final, né, em macrotópicos, obviamente, colocar alguns pontos de atenção, pelo menos daquilo que me chamou a atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Combinado? Bom, eu começo hoje com os seguintes destaques. Falta de visibilidade e controle fragilizam endpoints. Questões a serem consideradas ao contratar um DPO e um CISO. Número de registros quebrados sobe 224 ao ano na União Europeia. Incidente na JBS Austrália se estende a outros países. E eu começo falando de um tema, né, relacionado aqui à segurança de endpoint. Foi publicado um relatório, de riscos de endpoint, mostrando a falta de visibilidade e de controle sobre sobre os endpoints, né, e como isso tem se tornado um grande problema, um grande desafio para a segurança. E nesse relatório foram pontuados 4 tópicos, né, 4 pontos mais relevantes dessa falta de visibilidade ou ainda de insegurança. O primeiro deles é atraso nas correções, né, deixam vulnerabilidades críticas não resolvidas. Esse é um ponto que a gente vem falando frequentemente, né? É importante ter uma boa política de gestão de vulnerabilidades, porque do contrário, os usuários que hoje estão muitas vezes trabalhando das suas residências ou de outros lugares que não a empresa, podem estar suscetíveis a ataques diretos. Dados confidenciais permanecem desprotegidos e em risco. 73% dos dispositivos corporativos analisados continham dados sensíveis ou confidenciais. Para agravar ainda mais o risco de exposição, 23% dos dispositivos com altos níveis de dados confidenciais também tinham controles de criptografia fracos ou a ausência desses controles. A complexidade e a redundância do endpoint continuam presentes nas empresas. O número médio de controles de segurança aumentou para mais de 11 por dispositivo. E como a maioria deles contém até controles que se sobrepõem com mesmas funções, enfim, isso torna cada vez mais difícil o trabalho de quem precisa garantir a segurança, dado a questão de relacionar eventos, entender o que está acontecendo, ou ainda em eventuais prejuízos operacionais, entender quais dos agentes, quais das soluções está trazendo prejuízo. Então, isso torna tudo muito mais complexo. Controles de segurança comprometidos ampliam a superfície de ataque da empresa. Perto de 25% dos dispositivos analisados tinham controles de segurança críticos como criptografia, antivírus ou VPN considerados não íntegros ou não funcionando de maneira eficaz em um determinado momento. Isso, obviamente, pode trazer uma falsa sensação de segurança para quem cuida do tema, né? Mas a verdade é que são soluções que não seguem, não atendem os propósitos, né? Então, importante a gente continuar avaliando seguidamente todas as soluções, justamente para perceber qual é o nível de segurança que de fato eles conseguem trazer. Pontos muito importantes nesse relatório, gostei bastante. Questões a serem consideradas ao contratar um DPO e um chefe de segurança da informação. Bom, esse é um ponto importante, né? A GDPR está estabelecida já há 3 anos. Na sequência até tem uma matéria falando um pouquinho sobre isso. A LGPD está aí em vigor desde o dia 15 de agosto de 2020. Né? E as empresas do mundo inteiro estão tentando se adaptar a essas novas leis, se adaptar aos conceitos de proteção. E é claro que nesse contexto tem contratado e criado ali, é preciso ter a figura do encarregado de dados, né, de proteção dos dados, e também o responsável pela segurança da informação. E são papéis complementares, a verdade é que eles não deveriam se sobrepor. É importante que o DPO e o CISO trabalhem bem um com o outro, né, e essas duas funções devem ser desempenhadas por funcionários diferentes.
Algum treinamento adicional, o chefe de segurança poderia, teoricamente, funcionar como um DPO, né, mas isso não é aconselhável para que não haja conflitos de interesse. Parte da função do DPO é auditar, né, a postura e os controles de segurança, e isso, né, poderia não ser possível ou ainda estar comprometido, né, se fosse desempenhada pela mesma pessoa. Apesar das responsabilidades de auditoria do DPO, ele precisa trabalhar em estreita colaboração com o chefe de segurança para proteger os dados da empresa e os dados pessoais dos clientes. Importantes pontos. Número de registros quebrados sobe para 224% ao ano. Como eu falei, nessa semana se comemora o 3º aniversário da GDPR, né, na União Europeia, e uma empresa de segurança analisou as estatísticas sobre as violações, sobre os incidentes relacionados a esses dados, né? O volume de registros comprometidos globalmente aumentou em 224% ao ano desde 2017. Segundo o levantamento, o volume de registros relatados como comprometidos somente em janeiro de 2021 foram de 878 milhões, superior ao todo o ano de 2017, né, o primeiro ano da GDPR, que teve 826 milhões de registros relatados como comprometidos. Paralelamente ao aumento desse número, nos últimos 4 anos, houve um crescimento de 34% no número de violações relatadas no período e uma expansão de 131% no número médio de registros comprometidos por incidente. Bastante assustador e, de certa forma, pode nos mostrar uma tendência, né, quando nós falamos de LGPD. Incidentes na JBS Austrália se estende a outros países. Um ataque cibernético de natureza ainda não determinada paralisou as operações da JBS na Austrália, fazendo com que seus funcionários voltassem para casa. A mídia australiana diz entender que o ataque afetou as operações da JBS em toda a Austrália, Estados Unidos, Canadá, entre outros países. O ataque ocorreu no final de semana, suspendendo o processo, né, de todos os frigoríficos da JBS na Austrália. Agricultores e varejistas de alimentos não sabem por quanto tempo a JBS ficará fora de ação, e além da interrupção da cadeia de abastecimento, milhares de frigoríficos temem ficar sem pagamento. O presidente executivo da JBS na Austrália confirmou o ataque cibernético, e ele disse que está lutando para colocar os sistemas de volta em operação no mais rápido possível. Bom, e quais foram os pontos de atenção que eu sintetizei aqui dessas notícias que eu compartilhei com vocês? Primeiro, segurança em endpoints, né? O trabalho remoto trouxe novos desafios para os times de segurança e é preciso aprimorar os controles e também o monitoramento, entender o que acontece, o que é um comportamento normal, o que foge da normalidade e talvez mereça uma atenção especial. Segundo ponto, os trabalhos de DPO e de CISO são complementares, né, e é importante estar atento ao possível conflito de interesses, né, na nomeação, principalmente do DPO. Observando os índices de incidentes da União Europeia, em virtude da GDPR, a tendência é de um aumento muito grande nos próximos anos de registro de incidentes no Brasil. E ataques de ransomware fazem novas vítimas todos os dias. E é importante todo mundo se perguntar, e aí, como está a sua empresa, como que você está preparado para esse tipo de ataque, esse tipo de evento. Importante que todos estejamos, né? Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, curta, compartilhe com outras pessoas. É dessa forma que a gente vai ampliar cada vez mais, trazer cada vez mais cultura de segurança para todos. E se porventura há alguma crítica, sugestão, por favor, deixe um comentário, mande mensagens diretas para mim. Prometo analisar todas para trazer cada vez mais conteúdo de relevância. Combinado? Ótimo dia a todos. Um abraço.